Então, nós estamos em Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 6 e o versículo 7. Colossenses 2, 6 e 7, diz assim a palavra do nosso Deus. Eu vou aguardar um pouquinho para vocês acharem o texto aí, tá bom? Tem algum retorno aqui dizendo que o som está ótimo, porque hoje nós estamos fazendo um teste aqui com outro microfone, tá bom? Então, por isso eu estou perguntando. O irmão Guilherme Claro, lá de Bauru, está aí agradecendo a Deus pela bênção, o milagre que Deus operou na vida dele. A esposa, a Renata, está grávida, eles estavam orando e pedindo a Deus um filhinho, e temos aí essa boa notícia para compartilhar também com vocês. Então, ficamos felizes. E que bom, Guilherme, que você está aqui com a gente. Um beijo, um abraço para você, para a Renata e todos os nossos queridos aí da cidade de Bauru, tá bom? Então, Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Olha o desejo de Paulo. Diz assim o texto sagrado: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Repito. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Eu convido você a orar comigo mais uma vez nessa hora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu te peço a iluminação do teu Espírito e peço que o Senhor conduza essa exposição bíblica. Que o Senhor fale ao nosso coração e que a tua igreja seja edificada e tenha o desejo de progredir na vida espiritual. Nós te louvamos, nós te bendizemos e oramos em Jesus. Amém. Amém. O tema da nossa reflexão é progresso espiritual. Aqui nesse texto nós vamos acompanhar Paulo tendo uma postura extremamente pastoral. Eu gosto e sou muito apaixonado pela carta que Paulo escreve aos Colossenses, os irmãos já sabem disso, e eu me lembro de quando Lucas e eu estávamos estudando no ano passado na Escola Bíblica Dominical, como ficamos apaixonados pela forma como que Paulo cuida da sua igreja, da igreja que ele, juntamente com Epáfras, consolidaram ali na cidade de Colossos. Então, como Paulo tem um tom extremamente pastoral, ao mesmo tempo em que Paulo alia essa ideia, esse tom pastoral, com uma proposta extremamente ou profundamente teológica. Nós temos muita teologia, temos muitos conceitos teológicos que Paulo vai usando esses conceitos para combater as heresias do seu tempo. Então, nós temos falsos profetas adentrando a igreja, e Paulo, então, vai mostrar à igreja e vai usar todo o seu argumento, e a sua argumentação é muito profunda, para combater esses grupos que estavam tentando adentrar a igreja e tentando levar os nossos irmãos a não crer mais no evangelho do Senhor Jesus. Então, aqui Paulo tem esse pensamento de levar aqueles irmãos a permanecerem firmes na fé e também para que eles sigam de uma maneira inabalável, crendo, apesar dos ataques, apesar dos insultos, das injúrias, dos ataques, das heresias que estavam surgindo naquele tempo. Então, nós temos aqui, basicamente, Paulo dando um tom extremamente apologético. Paulo, na realidade, estava rebatendo alguns grupos que estavam tentando sufocar a igreja. E eu quero mostrar aqui algumas das realidades da igreja de Colossos. Se você está aí com a sua Bíblia aberta, você pode acompanhar no capítulo 2, por exemplo, no versículo 4, quando Paulo diz assim: assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Então, Paulo está dizendo que havia um grupo gnóstico adentrando a igreja que queriam ensinar e queriam mostrar que a nossa natureza é profundamente má e que, basicamente, a ideia da encarnação, da presença do Deus eterno encarnado na pessoa do Senhor Jesus como homem, era uma grande ilusão cristã,
porque na realidade, nessa concepção gnóstica, Jesus Cristo nunca poderia estar encarnado, o ser divino não poderia fazer parte da natureza humana. E dessa forma, o apóstolo Paulo fala para eles, toma cuidado com esse pensamento, com esses raciocínios falazes, porque eles tentam negar a presença do Cristo histórico, eles tentam demover essa ideia de que Cristo não teve entre nós, ou não esteve entre nós, não viveu entre nós. Então, tome cuidado, inclusive, irmãos e irmãs, com grupos, com pessoas, com pastores, com líderes, que tentam demover ou tentam desconstruir a ideia de que Cristo veio encarnado, de que Cristo viveu entre nós. Nós temos também aí no versículo 8, quando ele diz assim, cuidado que ninguém vos tenta ou não vos venha a enredar com a sua filosofia ou com vãs sutilezas. Então, Paulo está dizendo o seguinte, cuidado porque eles estão tentando enredar vocês, estão tentando dissuadi-los de crer no Senhor Jesus. E aí o apóstolo Paulo fala dos filósofos gregos que queriam que todas as pessoas adorassem a deusa Cibele, que basicamente era a grande mãe daquela região da Ásia. E basicamente Paulo está falando o seguinte, não creem, não vão nesses pensamentos ou não caiam nessas armadilhas. Tanto é que Paulo vai usar essa expressão que vem da pesca, de rede, né? Porque basicamente os heréticos estavam tentando enredar, tentando pegar os irmãos, a fim de que os irmãos deixassem a fé cristã e se tornassem extremamente pagãos. Paulo também vai falar aqui na carta a respeito dos ascetas que queriam que as pessoas tivessem determinados costumes e não comessem determinados alimentos e dessa forma adorassem aos anjos. Então, qual que era a proposta? A abstenção de alguns alimentos, ao mesmo tempo em que essas pessoas iriam buscar a conexão com Deus a partir das religiões de mistério, a partir de uma espiritualidade extremamente alternativa. Inclusive, isso está extremamente na moda. Alguns artistas, alguns atletas têm muito essa postura. Infelizmente, a gente acompanha até algumas pessoas dizendo de terapias, de momentos de reflexão, de conexão. Há muito esse discurso e, basicamente, Paulo também estava debatendo ou rebatendo esses conceitos que estavam tentando adentrar a igreja cristã. E Paulo também vai falar aqui no versículo 8 que havia também um grupo que falava da tradição dos homens conforme os rudimentos do mundo. Basicamente, Paulo está aqui combatendo os judaizantes que queriam um cumprimento do cerimonialismo judaico, ou seja, eles queriam continuar com todas as tradições, com todas as regras que os judeus foram acumulando durante todos os tempos, e dessa forma tudo isso estava invadindo o coração da igreja, e Paulo então vai rebater a todos esses conceitos. Então tome cuidado com as pessoas que ficam proibindo alimentos, que ficam falando ou mostrando muita ênfase nos anjos, com essas pessoas gnósticas que gostam da razão, que gostam de exaltar os filósofos. Então tome muito cuidado com o gnosticismo que ainda está em pauta, esse paganismo disfarçado ainda tenta adentrar a igreja, e também os judaizantes, esses grupos, que inclusive nós temos muitos deles entre nós, que tentam fazer com que o povo de Deus volte às práticas do Antigo Testamento, e Paulo fala muito sobre isso quando ele escreve aos nossos irmãos de Gálatas. Então, Paulo aqui claramente vai falar para nós a respeito do verdadeiro cristão, em contrapartida àquele que não é um verdadeiro cristão. Então, Paulo tem um ponto de partida. Qual é o ponto de partida? A ideia do crescimento, como eu estou propondo aos irmãos. Paulo aqui está falando claramente do progresso espiritual. Então, se você é um verdadeiro cristão, verdadeira cristã, você vai ter sempre o desejo de progredir na sua vida espiritual e não vai ficar simplesmente acomodado, parado, estagnado na vida cristã, porque basicamente todo cristão tem o desejo, deveria ter o desejo de crescer e crescer mais e mais, como nós veremos daqui a pouquinho. Então, o verdadeiro cristão tem algumas características bem sólidas, bem visíveis, as quais nós veremos 4 características nessa noite. Se você está aí nos acompanhando, eu peço que você então fique atento e atenta
na exposição, tá bom? Em primeiro lugar, o verdadeiro cristão, cristã, é aquele que recebe Cristo Jesus, o Senhor. O apóstolo Paulo começa o texto dizendo assim: ora, como recebesses Cristo Jesus? E essa expressão receber era muito usada pelos rabinos do primeiro século, quando eles falavam a respeito da transmissão da fé, quando eles falavam a respeito dos conceitos, a respeito da espiritualidade. E dessa forma, os alunos, os aprendizes, também chamados no Novo Testamento como discípulos, recebiam, assimilavam o conteúdo ensinado pelos mestres. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: em algum momento, aqueles irmãos de Colossos receberam o evangelho por meio de Epáfras, como eu já disse, e também por meio de Paulo. Então, eles acolheram o evangelho do Senhor Jesus. Receber aqui tem a ver com a transmissão de uma tradição, ou seja, Paulo está dizendo que ele recebeu a nobre missão de pregar, de ensinar, de proclamar o evangelho aos irmãos de Colossos, e eles então receberam a mensagem. Lembrando que o evangelho é uma mensagem. O evangelho não contém uma mensagem, o evangelho é uma mensagem. E sendo uma mensagem, o apóstolo Paulo passa essa mensagem para aquelas pessoas que precisavam tanto da mensagem, ou seja, as pessoas de Colosso. Eu, como pastor, como pregador e como ministro do evangelho, também tenho essa responsabilidade, pesa sobre meus ombros a mensagem a ser proclamada, ou seja, eu tenho uma mensagem a ser proclamada. E no caso de Paulo, o desejo dele é que os irmãos tivessem recebido. Então, ele parte do pressuposto que, quando ele pregou, os irmãos receberam a mensagem cristã, que os irmãos acolheram a fé cristã. Então, Paulo participa desse movimento de plantação da igreja, Paulo participa desse movimento de discipulado da igreja, então ele entende que depois de pregar, depois de ensinar, depois de consolidar aqueles irmãos, eles então receberam a fé cristã. Então, Paulo transmitiu a eles a fé cristã, da mesma maneira que eu tento transmitir a cada vez que estou pregando e ensinando, a fim de que os irmãos recebam o Senhor Jesus em seus corações. Então, receber, na linguagem de Paulo, tem a ver com acolhimento, ou seja, aqueles irmãos acolheram a pregação cristã. Vale lembrar que o evangelho, sendo uma mensagem, precisa ser proclamado e há necessidade de uma resposta. O evangelho exige uma resposta. O Senhor Jesus deixou isso muito claro quando pregou e disse que aquele que crê não está condenado, mas aquele que não crê já está condenado. Então, nós, quando anunciamos o evangelho, quando pregamos o evangelho, precisamos ter essa consciência de que algumas pessoas irão rejeitar e algumas pessoas irão acolher. Aquelas pessoas que acolhem o evangelho são aquelas pessoas que recebem o evangelho. E aquelas pessoas que rejeitam o evangelho são aquelas pessoas que não receberam o evangelho. No evangelista Mateus, lá no finalzinho, no capítulo 28, quando ele vai fechar o texto, antes de falar a respeito da grande comissão, o texto diz que Jesus estava diante das pessoas já ressurreto, muitos adoraram a Jesus, mas muitos rejeitaram. Então, quando nós pregamos o evangelho, nós precisamos ter essa consciência de que nós estamos pregando o evangelho para que as pessoas recebam o evangelho. No entanto, infelizmente, muitas pessoas negam o evangelho, rejeitam o evangelho. Mas cabe a nós pregar o evangelho. Então, qual que é a primeira característica do verdadeiro cristão? É aquela pessoa que recebe o evangelho. Então, a gente tem a falsa ideia na nossa sociedade, por exemplo, de que todas as pessoas são filhos de Deus, enquanto, na realidade, somente aqueles que creem no evangelho, que creem no Senhor Jesus, que confessam publicamente o senhorio de Jesus, é que são de Deus. São filhos e filhas de Deus. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: o verdadeiro cristão é aquele que recebe Cristo Jesus. O pastor, o evangelista, o missionário, o mestre, o professor precisa anunciar, precisa pregar o evangelho a fim de que as pessoas recebam. Então, qual que é a nossa missão? Qual que é a minha missão, por exemplo, como pastor, pregador? É fazer a entrega da mensagem com clareza, com contundência e com um tom de urgência, porque assim é a mensagem do evangelho. Agora, cabe à pessoa que ouve a mensagem do evangelho receber em seu coração. Então, o apóstolo Paulo está partindo do pressuposto de que toda a igreja recebeu o evangelho da mesma maneira que eu quero crer que todos os irmãos que estão aqui nos acompanhando receberam
Cristo Jesus em seus corações. Então, receber a Cristo Jesus em seus corações, dentro da linguagem do Novo Testamento, é crer no Senhor Jesus e confessá-lo como único Senhor e Salvador da sua vida. E aqui nós temos a própria expressão de Paulo, quando ele fala desse irmão Epáfras, que eu já citei, quando ele diz assim no capítulo 1, versículo 7, segundo fostes instruídos por Epáfras. Então, essa igreja, a igreja de Colossos, recebeu a instrução de Paulo e recebeu também a instrução de Epáfras, que Paulo vai chamá-lo de amado conservo, irmão fiel em Cristo Jesus. E aí, então, o texto diz assim, ora, como recebestes Cristo Jesus? E vem o texto nessa sequência, Cristo Jesus, o Senhor. E agora, então, quero explicar dentro desse contexto, primeiro, a respeito de Cristo Jesus, o Senhor. Pastor Hernandes Dias Lopes, falando desse texto, nos chama muita atenção para um detalhe extremamente importante. Guarde isso. Jesus é apresentado como Salvador no Novo Testamento 22 vezes, enquanto na realidade Jesus é apresentado como Senhor 650 vezes, como Salvador 22 vezes e como Senhor 650 vezes. E a expressão de Paulo é o seguinte, Cristo Jesus. E aqui, na realidade, há duas expressões, eu explico agora. Cristo significa, literalmente, no grego, ungido, o enviado de Deus, o Messias. E Jesus é um nome. Então, aqui nós temos duas expressões. Nós temos Cristo, que é um ofício, ele foi ungido, ele foi enviado, ele é o Messias prometido desde Gênesis, que viria para esmagar a cabeça da serpente. Então, receber o evangelho, é crer que ele, Jesus, é o ungido de Deus, o enviado de Deus. Por isso nós usamos essa expressão, Cristo. E aí nós temos o nome, Jesus, que é equivalente à expressão hebraica de Josué, que significa o Senhor é o nosso livramento. Já o anjo, quando conversa com José, o seu pai humano, o anjo diz assim para ele, você colocará o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, Jesus significa o Senhor salva, ou seja, Deus salva. Então, nós temos duas expressões, Cristo ungido, o Messias, e temos a expressão Jesus, que significa o Senhor salva. O Senhor salva segundo a missão recebida do seu ungido. Então, quando você fala Cristo Jesus, significa isso. O Senhor salva por meio do seu ungido, que é o Messias de Deus. Muito bonito isso, não é verdade? E nós temos a outra expressão. Ora, como vocês recebestes Cristo Jesus, e ele coloca uma vírgula e fala assim, esse Cristo Jesus é de fato o Senhor. É o Senhor, único Senhor. É a mesma expressão usada lá em Deuteronômio, quando vai falar que o Senhor é o único, não há outro. Então, no nosso coração não há outro Senhor a não ser Cristo Jesus. E a expressão grega é muito linda, porque é a expressão Kyrios. O Senhor é a autoridade máxima. Por isso, Jesus, por diversas vezes, disse que a ele foi conferida toda a autoridade no céu e na terra. Então, a quem nós servimos? Ao Cristo, ao ungido de Deus, aquele que recebe aquela linda declaração de amor, este é meu filho amado, ele é o Cristo. Nós servimos a Jesus. Ele é o nosso Salvador. E nós servimos ao Senhor, autoridade máxima, dono de tudo, o grande Senhor, o Senhor soberano. E essa expressão Senhor tem a ver com submissão, com obediência, com lealdade, ou seja, nós que declaramos que Ele é nosso Senhor, precisamos obedecer. Então, em primeiro lugar, o verdadeiro cristão é aquele que recebe em seu coração Cristo Jesus. Em segundo lugar, o verdadeiro cristão é aquele que segue os passos de Jesus. Se ele recebe Cristo Jesus em seu coração, se ele crê em Cristo Jesus, se ele confessa Cristo Jesus, agora ele precisa andar nele. E é a segunda expressão que o apóstolo Paulo coloca aí no versículo 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Então veja que é uma sequência lógica. Se você recebe Cristo Jesus em seu coração, se você acolhe a fé cristã em seu coração, se você professa publicamente Cristo Jesus, você precisa andar nele. E essa expressão é muito interessante, porque andar nele é como se fosse uma validação e uma comprovação da sua fé, uma profissão de fé
após o batismo. Quando você vai ser batizado, você tem a profissão de fé quando você declara publicamente. E aí, quando você vai andando nele, andando com ele e andando atrás dele, atrás de Cristo Jesus, você está comprovando dia após dia que o seu foco, o seu alvo é somente Jesus. E por isso, Paulo aqui está falando para nós de um progresso. Então perceba, não tem como você receber Cristo Jesus e não querer andar com ele. Algumas pessoas equivocadamente ficam pensando que podem receber a fé, podem ser batizados, podem ser membros da igreja e podem também estacionar, estagnar na vida cristã. Infelizmente, você conhece pessoas que puxaram o freio de mão da vida cristã e não querem mais caminhar. Como a gente diz no interior, não vai para frente nem para trás. Fica parado, simplesmente estagnado. O que Paulo aqui está falando para nós é que o nosso relacionamento com Jesus é discipular. Ou seja, ele é o nosso Senhor. E nesse processo, nós precisamos acolher o Evangelho, acolher a mensagem cristã, e ao fazer isso, nós somos convidados a caminhar com Jesus. Lembrando que ele disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Ele que vai moldando, ele que vai trabalhando, ele que vai agindo em nós, removendo de nós os resquícios da vida antiga, pregressa, a vida que não agrada a Deus, para que a gente possa ter uma vida que agrada ao Senhor. Então, por isso, nós precisamos andar com Ele. Quando a gente aceita o Senhor Jesus como Senhor da nossa vida, nós somos matriculados na escola do discipulado, onde Jesus é o mestre, onde Ele é o Senhor, e onde nós vamos aprendendo a ser discípulos dele e vamos aprendendo a ser filhos de Deus, filhas de Deus, conforme ele tanto planejou e tanto deixou escrito para nós os seus planos, os seus propósitos, os seus ideais para a nossa própria vida. Então nós precisamos entender que o verdadeiro cristão é aquele que segue os passos de Jesus. E aqui basicamente nós temos um mandamento que conduz a nossa vida. Mandamento que conduz os discípulos de Jesus a receberem o Evangelho e andar nesse Evangelho. Eu gosto da expressão do apóstolo Pedro, quando ele diz que nós precisamos aprender a seguir os passos do Senhor Jesus. A expressão de Pedro, lá na sua carta, na primeira carta, capítulo 2, versículo 21, ele fala de pegadas. Precisamos seguir as pegadas de Jesus, precisamos andar atrás de Jesus, porque basicamente a questão de discípulo, ou a nomenclatura de discípulo no Novo Testamento, fala para nós que os discípulos são aqueles que andam do lado de Jesus. Literalmente, aqueles que comem o pó da sandália de Jesus. O que Paulo está querendo dizer aos irmãos de Colossos e a nós também é o seguinte: nós precisamos andar nele, andar com ele. Por isso que várias vezes ele falou assim, vinde a mim. Depois ele disse, vinde após mim. Andem comigo, caminhem ao meu lado. Então, o verdadeiro cristão é aquele que quer andar e quer seguir os passos de Jesus. Em outras palavras, andar nele é seguir os passos de Jesus, é fazer tudo aquilo que ele fazia. É agir da maneira como ele agia. É falar as coisas que ele falava. É ter o mesmo comportamento que ele tinha. É ter a mesma postura diante da vida, diante dos inimigos, diante dos problemas, como Jesus tinha. Então, andar com ele, ou andar nele, tem a ver com o nosso estilo de vida. Então, por isso nós precisamos progredir, por isso nós precisamos crescer. Aqueles que confessam o Senhor Jesus devem andar nele, ou seja, devem desfrutar da companhia dele, mas ao mesmo tempo devem mostrar ao mundo que estão caminhando, olhando para Jesus. Não estamos perdidos, nós temos um foco, e o foco é ele. Nós olhamos para ele e andamos nele, andamos na direção dele, ou melhor dizendo, andamos atrás dele, porque ele já abriu o caminho para o céu, e ele deixou as marcas, ele deixou as suas pegadas, e nós precisamos seguir os passos de Jesus, precisamos ser imitadores de Jesus, precisamos revelar esse mundo perdido a face de Jesus. E é isso que ele espera de nós. Então, por isso, Paulo está dizendo à igreja que a igreja precisa crescer, que os irmãos precisam progredir, não podem estacionar. Vale lembrar que alguns homens do passado andaram com Deus. Eu gosto principalmente de dois que o texto de Gênesis relata para nós. Noé. Diz o texto que Noé andava com Deus. Andava com Deus.
Diz o texto também que Enoque andava com Deus. Imagina que lindo alguém escrevendo a nossa história e falando assim, olha, fulano de tal andava com Deus. Que maravilha! Veja que a fé cristã não é somente receber, é andar nele. Tem um movimento. E há a necessidade de entender que há um processo. Em terceiro lugar, o verdadeiro cristão é aquele que está firmado em Cristo Jesus. Paulo agora vai usar duas metáforas completamente interessantes. Paulo vai usar uma metáfora da agricultura, falando das raízes, e Paulo também vai usar uma metáfora da construção, da edificação, mostrando que o cristão deve permanecer firme em Cristo Jesus. As expressões radicados e edificado aparecem juntas também em outros contextos, mas aqui Paulo tem o único propósito de mostrar que nós precisamos permanecer firmes na presença de Jesus, firmes em Cristo Jesus. Até me lembrei daquele hino quando a gente canta firme, firme, firme nas promessas do Senhor Jesus. O salmista, lá no Salmo 57, versículo 7, diz assim, Davi falando, firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores. E a minha pergunta é, o seu coração está firme? Se você já recebeu o Senhor Jesus, sim, ele precisa estar firme. O seu coração está firme nesse processo e nesse intento de caminhar nele. Porque a expressão que Paulo usa, a primeira delas, está aí no versículo 7, é o seguinte, nele, ou seja, em Jesus, nós precisamos ficar radicados. Radicados, literalmente, significa enraizar-se ou criar raízes, demonstrando que nós estamos enraizados em Jesus. A expressão denota, inclusive, amados irmãos, uma ação para sempre. É algo que não pode ser demovido. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, lembre-se que vocês estão radicados, que vocês estão em cima de Cristo Jesus, que vocês têm as raízes em Cristo Jesus, que vocês criaram raízes em Cristo Jesus e que vocês devem permanecer firmes em Cristo Jesus, a fim de que a vida de vocês, a igreja de vocês, a família de vocês frutifiquem. Porque nós precisamos lembrar que o que dá sustentação a uma árvore são as suas raízes. Quando as raízes estão bem alicerçadas, as raízes estão bem saudáveis, isso vai dar segurança à árvore. Então, se nós estamos em Jesus, recebemos Jesus, estamos andando em Jesus, as nossas raízes vão mostrar a nossa saúde. E se nós tivermos a nossa vida espiritual saudável, nós daremos fruto de uma maneira natural, como se encontra lá em João capítulo 15. E Jesus falou que nós precisamos dar bons frutos, não é qualquer fruto, bons frutos, para que as pessoas vejam que nós somos de Deus e que nós estamos produzindo para a honra e para a glória dele. Raízes também, amados irmãos, tem a ver aqui com buscar nutrientes. Nós precisamos ter esse entendimento de que enquanto nós estamos aqui nessa peregrinação, nós precisamos lançar as nossas raízes em Cristo Jesus, na sua palavra, no Evangelho, e buscar nutrientes por meio das raízes. É claro que você sabe que é por meio das raízes que as árvores, as plantas, buscam nutrientes para ter vigor. E da mesma maneira, nós precisávamos entender isso, lançar as nossas raízes e deixar com que as nossas raízes busquem nutrientes na palavra de Deus, numa vida de oração, numa vida piedosa. Um cristão deve ser como uma árvore, com raízes bem firmes, para poder suportar os ventos, as adversidades, as provações. Porque em outro contexto o apóstolo Paulo vai falar de ventos de doutrina. Então quem não tem raízes solidificadas na palavra, quem não está progredindo no crescimento espiritual, sofre com as heresias. Já aqueles que têm as suas vidas completamente edificadas, como diz essa expressão, radicada, ou seja, com raízes profundas, não cai, permanece. Sofre sim com os ventos de doutrina, mas não cai, não esmorece. A casa não cai, como diz Jesus lá em Mateus capítulo 7. Paulo também vai usar uma outra expressão que ele chama de edificados.
ele fala de radicados e agora ele fala de edificados. Edificado aqui literalmente fala de uma construção ou construir sobre. A ideia que Paulo está passando aos irmãos de Colossos é o seguinte: nós temos um fundamento, nós temos um alicerce, nós temos uma rocha sobre a qual a nossa vida está construída, e por isso nós somos edificados. A expressão grega aqui, amados irmãos e irmãs, está no particípio do presente, ou seja, mostrando que esse processo de edificação é um processo contínuo, em que o salvo, o cristão, vai sendo edificado a vida toda. É muito triste ver pessoas que simplesmente, como nós já falamos, ficam estagnados, parados na vida cristã e não querem crescer. Já a orientação de Paulo é o seguinte: se vocês estão andando nele, se vocês receberam a Cristo Jesus, vocês precisam criar raízes e vocês precisam lembrar que vocês também, usando essa metáfora, são uma construção. E toda construção precisa de edificação. É um processo contínuo. Lembrando que o cristão é uma obra em que o Espírito Santo de Deus está atuando, está trabalhando. Eu já disse em outras ocasiões que nós deveríamos carregar uma placa em nosso peito dizendo: estamos em obra. Estamos em obra por dentro, até que cheguemos à plenitude da estatura de Cristo Jesus, até que Cristo Jesus seja formado em nós, seja forjado em nós. Até esse dia, nós estamos em construção. É muito interessante a palavra que Paulo escreve aos Filipenses, quando ele diz assim: estou plenamente certo, amados irmãos, de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Até o último dia de vida, nós precisamos crescer. Nós precisamos deixar com que o Espírito Santo de Deus vá modelando a nossa vida. É um lembrete de Paulo, irmãos e irmãs, nós estamos em construção. Não estamos prontos. Nós precisamos deixar com que o Espírito de Deus trabalhe em nós. Forge o nosso caráter. Mude a nossa mente. Mude os nossos conceitos. Retire de nós algumas verdades que julgamos ser verdades e que não são. São falácias que passaram para nós. Porque o apóstolo Paulo, em outro contexto, também vai dizer que nós somos lavoura de Deus, usando essa imagem da agricultura, mas também falando que nós somos edifício de Deus, e Deus vai, então, restaurando, edificando, construindo, aumentando. Veja que a ideia aqui de Paulo é progresso. As raízes crescem, e uma construção cresce, está sempre bem apresentada. Essa é a nossa vida diante de Deus. Em quarto e último lugar, o verdadeiro cristão é aquele que está fixado pela fé em Cristo Jesus. Paulo aqui vai usar dois verbos importantes para mostrar esse contraste daqueles que seguem o Senhor Jesus e daqueles que são envolvidos com doutrinas heréticas. Eu vou esperar um pouquinho porque está passando uma moto barulhenta aqui. Não sei se os irmãos estão ouvindo. A expressão de Paulo é a seguinte: nós estamos fixados em Jesus pela fé. E a expressão dele é o seguinte: confirmados. A expressão tem a ver com firmar, com estabelecer. Era uma expressão jurídica em que Paulo vai dizer o seguinte: olha, vocês precisam lembrar que há um acordo. Na linguagem de Jesus, há uma aliança. E a aliança de Deus é estabelecida pelo sangue do Senhor Jesus. Então, Deus, o Pai, continua sendo fiel à sua aliança. Jesus continua sendo fiel à sua aliança, revelada lá na cruz do Calvário e também a partir da sua ressurreição ao terceiro dia. Então, cabe a nós respondermos de uma forma satisfatória a essa aliança estabelecida e sermos fiéis a essa aliança. É claro que a Bíblia vai dizer para nós que mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Mas nós precisamos caminhar, progredir na questão da fidelidade. Se hoje eu sou fiel, amanhã eu preciso ser mais fiel. Eu preciso ser totalmente fiel. Então Paulo vai dizer o seguinte: vocês precisam ser confirmados. Dando essa ideia de que um negócio bem estabelecido, assinado, ratificado. Paulo deseja que aqueles que receberam
O evangelho do Senhor Jesus é aqueles que andam no Senhor Jesus, fiquem firmes, estáveis, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os propósitos de Deus. A nossa fé, irmãos, precisa estar confirmada na obra de Jesus lá na cruz. Não foi aquilo que nós fizemos. Nós só respondemos aquilo que já foi feito lá na cruz. E ao terceiro dia, quando o Senhor Jesus ressuscitou, nós precisamos ter uma fé estável, uma fé forte, uma fé resistente aos ataques. Paulo diria assim, uma fé solidificada. As provas, as lutas, o desemprego, a falta de saúde, a falta de recurso, as decepções dessa vida pelas quais nós passamos, deveriam confirmar a nossa fé nele e não nos abalar. A nossa crença de que Jesus está no comando, de que ele é soberano, de que ele ressurgiu e venceu a morte, deveria nos dar a segurança de afirmar a nossa fé, independente de qualquer coisa, independente de qualquer momento. Basicamente, a cada prova, a cada luta, a cada momento difícil da nossa vida, pelo qual nós passamos, nós precisamos confirmar que a nossa fé está estabelecida em Jesus. E por isso Paulo diz que nós precisamos estar confirmados na fé, com a fé firme, sólida. Eu gosto da expressão de Tiago, quando ele diz assim, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. Permaneça, persevere em meio às provas, persevere em meio às lutas, porque Deus, o Pai, tem uma coroa da vida preparada para nós. A segunda expressão de Paulo aqui, nesse quarto momento, é que nós precisamos estar instruídos. Olha o que ele diz, nele, radicados e edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos. Paulo deseja que aqueles irmãos tenham firmeza de fé e continuem crendo em Jesus, apesar das heresias, apesar dos ataques. E Paulo vai nos lembrar que, basicamente, nós precisamos de muita instrução. Ou, nós que já somos de Deus, nós que já somos de Jesus, já fomos instruídos. Então, Paulo está dizendo o seguinte, volte lá na cartilha, volte lá no ABC do Evangelho, volte lá naquilo que você já aprendeu. Se vocês estão confirmados na fé, sejam fiéis naquilo que vocês já receberam como instrução. E por isso nós precisamos, inclusive, investir muito na instrução da igreja. Porque a instrução é que vai dar segurança nos momentos de provação, de privações, de lutas, de adversidades. A nossa instrução vem do próprio Senhor Jesus, quando ele fala para nós a respeito do Evangelho. A nossa fé não está fundamentada em preceitos humanos. A nossa fé não está fundamentada em filosofias humanas, em ideologias humanas. A nossa fé é estabelecida em Jesus. Por isso nós cremos nele, confessamos ele e seguimos a ele. Paulo vai concluir todo esse raciocínio, eu estou caminhando para o final, quando ele vai falar que nós precisamos crescer. Quando ele diz aí no versículo 7, crescendo em ações de graça. Paulo vai fechando o seu argumento dizendo que nós precisamos crescer. Ora, todas as expressões nessa construção falam isso. Nós recebemos o Evangelho, nós precisamos andar nele, nós precisamos ficar com as raízes fincadas nele, crescendo nele, precisamos ser edificados nele, precisamos ter a nossa fé confirmada nele. Ou seja, cada ataque à nossa fé, nós precisamos sair mais fortes, mais resistentes, mais inabaláveis. E aí o apóstolo Paulo vai falar o seguinte, olha, vocês têm instrução. E como vocês têm tudo isso, vocês precisam crescer. E a expressão no grego aponta para o transbordamento. Essa ideia de crescer é onde vai transbordando, vai crescendo, vai aumentando. Precisamos crescer mais e mais, até ficarmos extremamente parecidos com Cristo Jesus. Até o ponto em que as pessoas vejam Jesus e não nós. Os verdadeiros cristãos, segundo Paulo, são aqueles que não param de crescer,
aqueles que estão à procura de oportunidades de crescer mais e mais. Enquanto, infelizmente, a gente vê algumas pessoas que pararam de crescer na fé, eu tenho recebido muitos contatos via WhatsApp, chegando na igreja, nessas 2 últimas semanas em que tivemos culto presencial, pessoas chegando à igreja e querendo crescer, querendo saber mais do Evangelho. Que bênção! Mas que bênção também seria se todo mundo tivesse com esse desejo de progredir, de crescer. Parece que algumas pessoas pensam que na vida cristã existe a aposentadoria. Ah, já fiz muito, já trabalhei, já investi, já dei aula, já fiz isso, já preguei, então agora eu quero ficar sossegado. Não existe isso. A vida cristã não tem formatura. Ou, enquanto estivermos aqui, não tem formatura. Nós receberemos a nossa coroa da vida na eternidade. Enquanto estivermos aqui, precisamos crescer. Crescer bastante. E crescer no quê? Em ações de graça. Ações de graça é um tema predileto de Paulo. Paulo fala a respeito disso várias vezes. Paulo, inclusive, é um bom professor desse princípio. Gratidão é um tema que sempre estava nos escritos do apóstolo Paulo. Como você conhece aquela expressão quando ele escreve aos Tessalonicenses, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. É interessante que após dar vários conselhos e apontar várias questões da caminhada cristã, Paulo chega a dizer que nós precisamos crescer em ações de graça. Ou seja, você precisa ser uma pessoa mais agradecida. Aí você pode falar assim, olha, pastor, mas eu já sou uma pessoa que agradeço muito. Então Paulo diria assim para mim e para você, cresça mais. Seja mais grato ainda. Porque quando a gente cresce em ações de graça, a gente anula o pecado da ingratidão. A gente aniquila a murmuração. E a gente reconhece que nós somos dependentes da graça de Deus e que tudo aquilo que a gente recebe vem das mãos dele. Nós aprendemos aquela nobre missão de aprender a viver contente em toda e qualquer circunstância. Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Agora, logo no capítulo 1 de Colossenses, Paulo já tinha dado esse tom à sua carta, quando ele diz assim, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança nos santos na luz. Precisamos crescer, amados irmãos e irmãs. Há um momento em que nós não podemos mais nos conformar com o estado em que nós estamos. É necessário progresso espiritual. É necessário crescer mais e mais. Pense nisso, pense nessas verdades e que Deus abençoe o seu coração.